Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 1. Amém? Nos diz então: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem? Agora o capítulo 12, versículo 11, para continuarmos nosso estudo. Capítulo 12, versículo 11. Leamos juntos então. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai aos santos suas necessidades, segui a hospitalidade. Amém? Assentados, por gentileza, fiquem à vontade. Na semana passada, então, nós falamos sobre a cordialidade, né? E hoje, então, começamos a falar sobre não ser vagaroso no cuidado, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Paulo vem nos dizer então: não sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Paulo se refere aqui ao trabalho na igreja, ao trabalho da obra. Nós não podemos ser vagarosos, mas fervorosos, então ter pressa em fazer. E mais, não ser preguiçoso no sentido de fazer com um cuidado além do necessário. É preciso muitas vezes nós entender que quando nós queremos fazer a obra de Deus, nós sempre na nossa mente vamos entender que tem alguém que faz melhor que nós, seja para pregar, seja para louvar. E isso Deus, ele não se agrada, porque quando ele nos chama, é quando alguém vai fazer quando alguém faz um concurso e é aprovado. A maneira que é aprovado, ele vai trabalhar. E se ele não se sentir capacitado, aquele que o aprovou se envergonha, porque ele poderia não estar à altura para ser aprovado. Deus é igual conosco. Eu e você fomos chamados para uma obra específica. E se nós estamos a fazer é porque Deus nos chamou, Deus nos aprovou. Quando nós nos sentimos então que não temos condições, nós temos simplesmente olhando para o nosso Deus, dizendo: oh, Deus, eu não tenho condições. Lembra de Moisés? Ei, Deus, eu não consigo falar. Deus diz: não, eu vou levantar o teu irmão Arão. Mas Deus então, ele sempre entendeu assim, ó, eu e você temos que entender que Ele nos fez, e quando Ele nos fez, Ele nos capacitou. Eu e você temos que entender que Deus jamais se engana. Por quê? Porque se Ele chamou, Ele viu capacidade em mim e em você. E se quando nós chegamos a fazer, nós já temos que fazer entendendo que alguém precisa. E se alguém precisa, nós temos que ir à luta. Então, não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Sempre, sempre, sempre que nós fizer algo, nós temos que entender, é para Deus. E Deus sempre, Ele tem condições de fazer o melhor. E esse melhor, Ele nos chamou para isso. Lembre-se, irmãos, os anjos queriam estar fazendo o que nós fazemos. Os anjos gostariam de estar aqui em nosso lugar, mas Deus deu a nós. Então, vamos fazer com zelo, com amor e com rapidez, porque Jesus está nas portas. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai
na oração. Alegrai-vos na esperança. O que é a esperança? A esperança é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se creem. A esperança é a salvação. A esperança é a cruz, que muitos acham que venceu Jesus, mas ao contrário, Jesus venceu a cruz. Por isso hoje a cruz está vazia. Por isso hoje, se nós tivermos que olhar para a cruz, nós temos que olhar com ela vazia, porque Jesus não está na cruz. Então perseverar na oração é perseverar no direito de salvação, na certeza de salvação. E nunca esqueça, nós não somos salvos, nós estamos salvos. Ou seja, se amanhã nós acharmos que já está tudo bem e pararmos porque somos salvos, nós vamos perder a nossa salvação. Então nós estamos salvos. Neste momento nós estamos salvos e vamos continuar lutando dia a dia. Por isso que nós temos que perseverar. Por isso que nós temos que continuar sempre. E sede pacientes na tribulação. O que é ser paciente? Ser calmo, ser vigoroso. O que é ser paciente? É esperar. Mas e agora a tribulação? A tribulação é a igreja. Nós vamos entender assim, ó. A tribulação são problemas causados por nós mesmos. É claro que muitas vezes o inimigo ele nos cerca com as suas petulâncias e ele também faz com que nós sofremos, porque não é que o inimigo vai chegar e tocar em você, tocar em mim, ele não tem essa liberdade, mas ele tem os nossos irmãos, tem aqueles que muitas vezes nem são cristãos e que eles podem ser facilmente tocados, e então o inimigo vem e nos atinge, e atinge então a nossa família, atinge os nossos parentes, atinge os nossos próximos, atinge os nossos patrões ou empregados. Deus, ele sempre estará a nosso favor nos defender, mas Deus dá o livre-arbítrio para cada um. Cada um tem que lutar com as suas próprias forças. Nós vamos entender que cada dia já traz o seu mal, é o que a Bíblia diz. Então nós temos que lutar contra o mal que o dia traz, e esse mal sempre vai nos atingir. Hoje, por exemplo, está frio, temos bem poucos na igreja. Esse frio faz com que eles tenham como uma tribulação, e então eles têm uma desculpa para não vir na igreja. O que vai acontecer? Este dia que eles perderem na igreja não vai voltar. É como cada dia que passa. Cada dia que nós vivemos na terra, ele não volta. Cada momento que passa, ele não volta. Cada segundo que passa, já é passado. Então eu e você temos que ser pacientes na tribulação. Ou seja, se nós formos pacientes, nós vamos entender assim: é mistério que venha problemas, não é que Paulo diz? É mistério que venha problemas para a igreja, mas ai daqueles porque viu. É mistério que aconteça isso, que aconteça aquilo, mas nós temos que perseverar. Deus, Ele nunca dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Então, eu e você temos que entender, Deus nos capacitou para alcançarmos a salvação. A Bíblia diz que Deus não terá de maneira nenhuma o culpado por inocente. O que seria esse culpado? Quando Paulo então fala para sermos pacientes na tribulação, vai nos dizer: perseverai na oração. Você vai entender que a oração, ninguém ora porque gosta, mas também ninguém trabalha porque gosta, também ninguém sai em defesa de outro porque gosta, ninguém luta dia após dia porque gosta, ninguém, irmãos, sai da cama com esse frio porque gosta. Ninguém faz coisas que ele se sente na obrigação de fazer porque gosta. É dever, é necessidade. E a oração é uma necessidade. Quem não ora, irmão, acaba cedendo para o inimigo. A oração, você pode notar, sempre tem uma desculpa por causa da oração. Não tenho tempo. Está tarde ou está cedo, eu não posso orar porque eu vou perder o horário. A oração, ela é uma chave
que Deus dá para nós abrir o cofre. Sempre que se nós tivéssemos um cofre com aquilo que nós precisávamos e ter a chave, nós vamos lá e estamos tudo pegando. A oração que nós precisamos, irmãos, ela vai estar sempre ao nosso alcance. Deus, Ele nos diz que nas nossas necessidades entramos no quarto, fechamos a porta do nosso quarto e ali nós falamos com Deus. Quando Jesus, Ele na sua ascensão, Ele disse: então, o que vocês estão olhando aí, jovens? Galileus. Agora esse Jesus que esteve com vocês, Ele alcançou a sua missão, Ele venceu, agora Ele foi para os céus. Só que Ele enviou a mim, a nós, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para mostrar e ensinar todas as coisas. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o nosso intercessor. Só tem uma ligação: o pecado é uma barreira que nos separa dos céus. Jesus Cristo, Ele está ali para passar esse pecado, essa barreira, e Ele é a única ligação que nós temos com Deus. Então nós falamos assim: Deus, o juiz, Jesus, o advogado, Espírito Santo, o nosso amigo intercessor. Eu e você vamos entender que dentro de nós está o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele sempre vai nos orientar, ele sempre vai fazer com que nós façamos com que as coisas de Deus tornem-se alcançável, torne-se fácil, torne-se algo que nós possamos sempre entender. Deus nunca vai ser entendido por ninguém, porque se alguém entendesse a Deus, não precisaria, ele também não seria Deus. Mas o Espírito Santo faz com que você sinta-se à vontade para ter liberdade em conversar com Jesus. E isso então nos dá uma tranquilidade de alcançarmos os céus. Esta é aquela esperança que nós falamos no início. E agora estamos na oração, perseverando na oração. Para perseverar na oração, é preciso entendermos que o nosso Pai, Ele sempre estará com os ouvidos abertos. Ele sempre estará com os ouvidos abertos para nos ter junto dEle. Então, perseverar na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Nós temos irmãos, nós temos aqueles que se consideram evangélicos, que são cristãos, que são santos, o original dos santos, separado do mundo, separado do costume do mundo, que não comunica com o outro irmão as suas necessidades. É claro que tem aquelas necessidades básicas, aquelas necessidades, aqueles momentos de intimidade, de dificuldade, aquelas que seriam segredos que a gente não pode ficar passando. O que Paulo se refere aqui é, muitas vezes, vocês notam que nós temos pessoas que têm uma dificuldade em certa coisa tremenda, e o seu irmão tem facilidade naquilo ali. Então, ao comunicar-se, ele recebe uma orientação fácil e na hora, e muitas vezes explicável. Quando Paulo fala comunicar com os santos nas suas necessidades, muitas vezes, se você notar isso aqui na sala de aula, muitas vezes alguém tem dificuldade de escrever, mas tem facilidade em ler, ou então tem dificuldade em gravar, mas também tem facilidade em fazer cálculos, em gravar, às vezes, regras. E você temos que entender que sempre nós devemos entender assim, sempre tem alguém que é diferenciado, mas também sempre tem alguém que consegue algo que nós não conseguimos. Eu e você, no nosso chamado por Deus, ele escolhe cada um para cada coisa. Tem pessoas que acumulam, é claro, o próprio Paulo nos diz em Efésios, mas eu e você temos que entender que Deus, Ele sabe o que eu posso, o que você pode. Jesus disse que Ele não dá carga maior do que podemos carregar. Então nós vamos entender que Jesus Cristo, Ele sabe sempre, Ele conhece, além de conhecer a necessidade, Ele conhece a capacidade de cada um. E venha ver isso. Jesus, Ele não tira um iletrado
por um doutor com diferença. Deus, ele não faz acepção. Só que Deus também, aquele trabalho que é para aquele letrado e aquele trabalho que é para o iletrado, ele separa, porque ele tem essa facilidade. Ele não faz diferença nisso, porque se, irmãos, se o mundo fosse composto apenas de intelectuais, quem iria estar varrendo as ruas? Se o mundo fosse composto apenas de pessoas grandes feitos, pessoas que têm muita capacidade, e aquele trabalho braçal quem faria? Não existe diferença para Deus. Para nós também não pode existir essa diferença. As pessoas têm um sentimento igual, eles têm algo de especial, cada um na sua área, cada um com o seu sentimento, cada um com a sua maneira de trabalhar. Então, quando os irmãos eles se entendem isso aqui, comunicam-se, eles recebem ajuda mútua. Essa ajuda, querido, Deus dá através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está o tempo todo se comunicando. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Então você vê que o Espírito Santo, ele nos capacita em todo momento. Sabe aquela hora de dificuldade, aquela hora que parece que não dá, que não vai? Ali está o Espírito Santo ao seu lado. O Espírito Santo, ele conhece de dentro para fora. Nós vimos de fora para dentro, e ainda nós só vimos o lado de fora, não conseguimos ver o lado de dentro. Agora o Espírito Santo, ele está por dentro, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, se nós estamos, nós vamos ter bem fisicamente. É claro que Deus, ele sempre procura para mim e para você. Ele sempre estará atento às nossas necessidades. Mas creiam, Deus não vai livrar de nós de todas as enfermidades, de todos os problemas, porque são nas dificuldades que nós crescemos. E Deus, sabedor disso, ele muitas vezes deixa que nós sofremos um pouquinho mais para poder crescer espiritualmente. E você, devemos então nos comunicar com os nossos santos e seguir a hospitalidade. Paulo, ele sempre defendia isso. E veja, Paulo quando fazendo tenda com Silas, ele disse: estou trabalhando e trabalho árduo, não quero ser pesado para os irmãos. Paulo era um grande missionário, ele evangelizava, abria muitas igrejas, mas ele trabalhava o tempo todo, e ele achava que então que se fosse depender de um e de outro, ele seria pesado. Na verdade, a Bíblia diz que o obreiro, ele é digno de seu salário, e se ele ficar só no Evangelho, ele vai viver do Evangelho. Mas o que nós temos que entender, que a hospitalidade, muitas vezes não é simplesmente nós receber alguém em nossa casa e tratar bem, não, é o tempo todo. Um bom hospedeiro, uma pessoa que sempre comunica-se, que sempre vê as necessidades, vê o além da necessidade, aquele que está sempre atento aos problemas, essa pessoa, ela também agrada a Deus dessa maneira. Se nota que tem pessoas, irmãos, que por mais que saiba que o seu vizinho, que o seu parente, com o seu semelhante está com necessidade, ele nunca se preocupa com isso. Na verdade, não é bom se preocupar. O que nós precisamos é nos ocupar. E nisso, irmãos, entre então aquilo que a Bíblia diz: o que a direita dá, que a esquerda não saiba. Ou seja, se nós ficamos se preocupando muitas vezes, passando para um e para outro, não é a mesma coisa que nós nos ocupar e pegarmos à frente e fazer. Então, eu e você vamos entender assim, Deus sempre está atento, Deus sempre está à vontade. E Deus, irmãos, Deus não precisa que nós dê permissão a Ele. Ele faz. O livre-arbítrio é aquilo que nós sabemos fazer e não fazemos. Então, nisso aqui, irmãos, muitas vezes nós pecamos e torna-se o pecado de omissão. Por isso, é necessário seguir também a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e
e abençoai e não amaldiçoei. É difícil, né? As pessoas nos denigrem, as pessoas ficam passando a perna em nós, as pessoas ficam nos empurrando no abismo. É difícil, né, meu irmão? É muito difícil. Mas nós não podemos amaldiçoar, então nós temos que abençoar. Já que nós não podemos amaldiçoar, vamos abençoar. Paulo, ele faz nós sentir essa necessidade, porque, queridos, assim, ó, você vai ver que o Jó disse isso aqui, que nós viemos nu e vamos voltar nu. Nós não trouxemos nada quando saímos do ventre da nossa mãe, nada. Também não vamos levar nada. Nós outro dia falamos aqui, é uma realidade. Quando você vê um velório, você não vê a mudança, né? Realmente quando a gente se muda, vai a mudança, né? Mas quando se vai para o cemitério, não tem mudança. Nós vamos e acabou. Só vai você, aliás, ninguém vai também, né, levado. Nem poder ir com as pernas, ele vai, ele é levado, ou ela, né? Então não tem mudança quando há um velório. Então eu e você vamos ter esse cuidado para então, mesmo que nos prejudique, mas que nós venhamos abençoar. Porque quem dá tudo é Deus, também é o que tira tudo. Muitas vezes nós temos tantos cuidados, um cuidado em excesso, e adoecemos, não aproveitamos mais nada. E você nota isso, né? A gente trabalha uma vida toda para adquirir, não é mesmo? A gente se esforça tanto. E quando a gente consegue, já não usufrui mais. A idade chega. Você vai ver que as pessoas que mais têm, são aqueles que mais têm idade, porque já trabalharam uma vida toda, adquiriram, mas depois não desfrutam. Mesmo que a pessoa tenha bastante, quando ele tem uma idade forte, uma idade que ele é novo, ele trabalha porque ele quer adquirir mais trabalho, tem força. Quando ele acorda, não dá mais, já passou o tempo. É a natureza fazer o quê? Só que Paulo quer dizer aqui que aqueles que tentam nos prejudicar para levar vantagem ou alguma coisa desse gênero, nós devemos abençoá-los, porque quem dá é Deus. Quem pode dar é Deus. Deus, irmãos, Ele vai dar para você aquilo que você não vamos dizer que merece, porque ninguém nem merece, mas aquilo que você deixou de tirar do seu próximo, aquilo que você poderia até aproveitar, mas não quis, e nisso agrada a Deus. Então eu e você sempre temos que abençoar e não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É fácil, né? Quando tem alguém alegre, nós entrar, somente quando tem festinha, quando uma conversa gostosa, e se alegrar. Mas quando é chorando é difícil. O que Paulo quer dizer é que a mesma medida que você dá, você recebe. Se você se alegra com quem se alegra, depois quando essa pessoa está triste, você não pode se afastar. Nós temos uma facilidade de quando está tudo bem, quando está certinho, a gente está junto. Quando a coisa dificulta, diz, eu não vou me meter nisso, isso não é problema meu. Isso aqui acontece muito, irmãos, com aqueles que não servem a Deus. Você já viu? Tem um adágio lá, e é uma realidade. Quando você tem dinheiro, que está pagando, que está bancando, é cheio de amigos, é cheio de pessoas querendo lhe acompanhar. Que nós não sejamos assim, que a igreja não entre por esse caminho, que aqueles que servem a Deus, que os cristãos não entrem por este caminho. Por quê, irmãos? Porque a alegria que está no coração, que vem do interior, essa alegria tem que também transparecer em nós. E não é porque o meu irmão, não é porque o meu vizinho, não é porque alguém está com necessidade que eu vou fugir dele, que eu vou fugir dela. Eu tenho que entender que Deus, Ele me dá sempre uma proporção que eu possa aproveitar. Mas agora então, às vezes alguém é mais necessitado, não tem naquela proporção, por que eu vou fugir então? Se na hora da alegria, na hora que eu recebo, na hora de ter a minha partilha, eu vou, e na hora que eu tenho que doar, que eu tenho que repartir, eu não estou presente.
Paulo ele deixa bem claro então: alegre-se com quem se alegre, mas também chora com quem chora. Ou seja, na alegria e na tristeza nós temos que acompanhar. Quando nós ministramos matrimônio, é muito claro isso, né? Te alegra, ajuda, na doença, na bonança, mas também na tristeza, também na hora da dificuldade. E isso é para uma vida inteira. Nós muitas vezes lutamos tanto pelos nossos filhos, né? Quando são pequenininhos a gente faz de tudo, quando cresce um pouquinho, quando pode ajudar, e a gente nunca deixa de fazer isso. Até a morte nós vamos assim mesmo, porque depois dos filhos já vêm os netos, e aí os netos, a gente se apaixona mais do que os filhos ainda, porque parece que, né, enquanto os filhos a gente não tem aquele tempo para dedicar, quando vem os netos parece que tem mais tempo, ou sei lá, a gente já está mais sensível. Eu sei que a natureza ela faz com que você sempre tenha com que se ocupar, mas o que acontece é que este mundo jaz no maligno, e o demônio ele é muito astuto, o demônio é muito malicioso, e o demônio está o tempo todo, enquanto você está se alegrando, enquanto você está passando o seu tempo, o demônio está o tempo todo tentando tirar de você a alegria, porque a alegria nossa é como nós falamos no começo, é a salvação, a esperança da salvação, e o inimigo está o tempo todo tentando nos tirar isso aqui. Por isso que eu e você temos que estar sempre alerta a isso aqui. O inimigo sempre vai tentar lhe derrubar. Jesus Cristo sempre estará com os braços abertos, como foi na cruz. Ele morreu de braços abertos e ficou assim para nós. Nós temos o exemplo de Jesus na cruz do Calvário, de braços abertos. O demônio está sempre de mão fechada, sempre com as garras para pegar aonde ele puder. Por isso, alegre-se com quem se alegra, mas chora com o que chora. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O que Paulo quer nos dizer aqui? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Na vida, nós sempre almejamos o melhor. Nós sempre queremos mais, nós sempre queremos crescer. Se nós temos um trabalho, nós queremos melhorar no trabalho. Se nós temos um automóvel, nós queremos melhorar a qualidade dele. Sempre assim. Paulo diz assim, é que nós não podemos almejar as coisas altas se nós estamos no nível médio, nível baixo. O que Paulo quer dizer não é que eu tenho que ter vontade de melhorar, não. Paulo está dizendo assim, que eu não devo mais ou menos me invejar ou querer algo além do necessário, ou então eu não me alegro porque, poxa, o Ceni tem uma casa tão bonita, não podia ser minha aquela casa. Quando a Bíblia diz que nós não devemos de maneira nenhuma ter inveja do ímpio. Não devemos. Nós temos que entender que aquilo que nós temos foi da vontade de Deus. Então nós temos que nos alegrar assim. Quando eu e você temos algo, nós devemos abraçar aquilo ali e viver com aquilo que temos. Nós não devemos ter o tempo todo estar almejando coisas melhores. É bom isso? É, mas nós acabamos nos entristecendo, e não é isso que Deus quer. Nós temos que estar sempre contentes com aquilo que temos, porque foi o que Deus viu que nós precisava, como nós não merecemos, que deveríamos receber. Por isso, quando Paulo diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. Será que cada um, ele não deve saber o que ele é capaz ou não é? Sabe? Será que cada um de nós não vê quando o seu irmão é menos letrado ou tem menos capacidade com ele? Sabe? Será que nós não vimos quando alguém não entende de certa área ou de uma maneira geral e nós sabemos um pouco mais? Sabe? Só que o que Paulo quer nos orientar é que nós queridos, nós temos que, o nosso amor, esse amor que Deus dá para nós, este amor ele é dividido para todos, é igual para todos. Então quando você se mostra mais entendido, mais sábio, melhor que o seu irmão, você o humilha.
Ninguém gosta de conversar com ninguém que sabe tudo, não é mesmo? Tem pessoas que a gente vai conversar, você vai dizer alguma coisa, já sabe. Você vai dizer outra, já sabe. Você vai orientar de alguma coisa, a pessoa já sai na frente dizendo. Ninguém se alegra assim. Todos gostam de falar, mas também ouvir, de conversar e muitas vezes ser entendido. O que Paulo quer dizer também é que nós temos que nos sentir iguais e às vezes um pouquinho inferior. Lembra que Paulo disse, o que quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. E Paulo, ele era enfático em mostrar isso aí, ó, quando eu estou com os entendidos, eu mostro a minha sabedoria. Agora, quando eu estou com aqueles que não entendem, eu me faço do mesmo nível. Nós não podemos de maneira nenhuma nos fazer melhor do que o nosso próximo, porque nós entristecemos a estes. Nós temos que sempre viver de uma maneira que nós não vamos ofender o nosso próximo e ainda que pode ele também, o nosso próximo, estar junto de nós e nos acompanhar. Igreja, o Senhor Jesus foi que pagou muito alto para que eu e você estivéssemos aqui e pudesse junto dividir aquilo que é possível em nossas vidas. Quando, você já viu isso aqui, quando nós está tudo bem, quando a gente está saudável, quando a gente consegue fazer o que quer, e de repente então a gente adoece. Aí então a gente fica necessitado, a gente fica sensível, a gente fica problemático. Aí a gente parece, só que aí parece que a gente começa assim a notar quem realmente está contigo, né? Tu vê a maneira que a pessoa te trata, tu vê a paciência das pessoas e você começa que parece que cresce aquela união, aquele amor, aquela fraternidade. É mais ou menos isso que Paulo quer mostrar para nós quando nós temos que tratar o nosso próximo. Porque para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a Bíblia nos orienta, como o próprio Jesus mandou, nós temos que sempre olhar para as nossas necessidades e nos colocar no lugar do nosso irmão. A empatia, que é o modo certo de nós fazermos, aquilo alegra a nossa alma. Porque se nós olharmos o interior, a alma da pessoa, todos são iguais perante Deus. Não existe diferença nenhuma na alma. As pessoas é que erram de uma maneira, as pessoas que levam a sua vida para um lugar que não deveriam, as pessoas que têm umas práticas que seriam erradas, mas a alma é a mesma. Quando se perde uma vida, se perde uma alma. Quando se ganha uma vida, se ganha uma alma. Querendo ou não, a alma está no corpo, faz parte da matéria. A maneira que Deus, só Deus pode dividir, só Deus divide a alma do corpo. Nós não podemos fazer isso. Então, o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, ele está no interior de cada um. É preciso nós entendermos a vontade de Deus em nossas vidas. E crer, igreja, o Senhor sempre estará junto de nós. Por isso, queridos, não sejamos nós sábios em nós mesmos. Ser sábio em nós é mostrar que nós entendemos e o nosso próximo não. Ser sábio em nós mesmos é sempre querer que nós entendemos mais do que o nosso próximo. Ser sábio em nós mesmos é nós desprezar a sabedoria do nosso irmão. Queridos, igreja, nunca despreze a sabedoria do teu irmão. Sempre existe áreas que o teu irmão vai saber, vai ser mais entendido que você. O nosso irmão, ele sempre tem uma necessidade de uma palavra. Ser mais sábio que os nossos irmãos é colocar por terra aquilo que Jesus disse, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, desprezar a sabedoria dos nossos irmãos é perder, irmãos, perder e perder muito, porque sempre nós estaremos aprendendo dia após dia. E o Senhor Jesus, Ele está às portas, Ele está chegando. Por isso tenha certeza, quem pagou o preço
por Jesus. Nós estamos aqui para alcançar a salvação. E essa salvação, irmãos, depende somente de nós. Jesus já fez a sua parte. Amém? Vamos então orar a Deus. Eu quero orar contigo neste momento. Vamos colocar de pés. E tenha certeza, Deus, Ele não nos escolheu, irmãos, para sermos derrotados ou perdidos. Ele nos escolheu para sermos vitoriosos, porque Ele venceu. E essa luta, Ele venceu com seu próprio sangue. Então Ele espera que eu e você, não lutamos mais contra o sangue, nem contra a carne, mas que nós possamos lutar contra as hostes infernais. É por isso que nós temos que lutar nos dias que são vindouros com a sabedoria de Deus em nossas vidas. Irmão, irmã, não lute contra aquele que está do seu lado, mas luta contra aquele que tenta colocar um ou outro contra você. E Deus, por certo, lhe dará a vitória. Oramos a Deus. Pai amado, eu sei que o Teu nome é glorificado em nossas vidas, porque aqui estamos para nos colocar na Tua vontade. Alecolos te paste, ó Venéias, meu Pai. Ó Deus, venha, Senhor, fazer com que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Pai, nos dê, Senhor, sabedoria para vencermos o mal. Pai, nos dê sabedoria para alcançarmos em Ti a vitória, porque venceste na cruz do Calvário. E agora então, Senhor, só temos que alcançar em Ti, Pai, a grande sabedoria dos céus, para lutarmos contra as hostes infernais e assim nos defendermos, Senhor, de todo o mal que este mundo nos traz. Pai, abençoa o meu vizinho, meu irmão, abençoa, Senhor, todo aquele que tem se colocado à Tua disposição, Pai, pois estamos, Senhor, simplesmente, Senhor, para vencer este mal que tem nos alcançado. Agora então, Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, Pai, ensina-nos a ser fiel a Ti, Pai, e assim, Pai, poderemos nós alcançar a vitória em Ti. Meu Pai, muito obrigado, crendo que vencemos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.